Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela Drummond, meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos conhecer textos narrativos e mais longos. Já percebeu que vai ter contação de histórias? Então não perca essa aula, venha comigo! Está começando a minha, a sua, a nossa hora de aprender! Nas aulas anteriores você estudou que existem diferentes tipos de textos. Cada um deles pode nos transmitir tristeza, raiva, alegria, amor e outros sentimentos que só os textos podem nos causar. Podemos encontrar esses textos em diferentes lugares, na forma impressa ou virtual. Os textos são mais facilmente encontrados, principalmente nos livros. E por falar em livros, que tal conhecermos uma história escrita por Ruth Rocha? Você aceita meu convite? Sim? Então venha comigo para lermos juntinhos uma linda história. Vai começar a Hora da Contação de Histórias. E ela começa assim. O nome da história é A Escolinha do Mar. A escola de Dona Ostra fica lá no fundo do mar. Nessa escola, as aulas são muito diferentes. O Dr. Camarão, por exemplo, dá aulas aos peixinhos menores. Um peixe inteligente presta atenção àquilo que come. Não come minhoca com um anzol dentro, nunca. O peixe elétrico ensina a fazer foguetes. Quando nosso foguete ficar pronto, vamos à Terra. Os homens não vão à Lua? E o maestro Vila Peixes ensina aos alunos lindas canções. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Os alunos dessa escola não são apenas peixes. Há, por exemplo, Estela, a pequena estrela do mar, tão graciosa que é a primeira aluna da aula de balé. A Lulita, a pequena Lula, que é a primeira em caligrafia, porque já tem dentro dela pena e tinta. E a Siripatola, que só sabe andar de lado e por isso nunca acompanha a aula de ginástica. Mas nem todos os alunos são bem comportados. Quando o Dr. Camarão se distrai escrevendo na concha, Peixoto, o peixinho vermelho, solta bolhas tão engraçadas que os outros riem. O Dr. Camarão se queixa. Esses meninos estão ficando muito marotos. Fazem estripulias nas minhas barbas. No fim do ano, Dona Ostra, que é uma professora muito moderna, leva seus alunos para uma excursão pelo fundo do mar. Naquele ano, os preparativos para a excursão foram animadíssimos. Vocês sabem? O melhor da festa é esperar por ela. Um grande ônibus foi contratado para levar os alunos e professores. Ônibus marítimo, é claro, puxado por cavalos marinhos. No dia da partida, todas as mamães foram despedir-se dos filhinhos e todas faziam muitas recomendações. Veja lá, hein? Não vai chegar à beira do ar. E cuidado com as gaivotas. Meu filho, não chegue perto do peixe elétrico quando ele estiver ligado. É muito perigoso. Adeus, adeus. Boa viagem. Aproveitem bem.
E eles aproveitaram mesmo. Que beleza é o fundo do mar! E como aprenderam! Veja, Dona Ostra, que peixão tão grande dando de mamar ao peixinho! Aquilo não é peixe, não. É uma baleia. As baleias são de outra família, aparentadas com o homem. Por isso, dão de mamar aos filhotes. E aprenderam muitas outras coisas. Viram os peixes voadores que davam grandes mergulhos no ar. Viram os golfinhos, que são parentes das baleias, inteligentíssimos, e os tubarões, muito emproados, que andam sempre com seus ajudantes, os peixes pilotos. O mais emproado de todos é o Barão Tubarão. Mora num grande castelo de madrepérola com seu filho, o Tubaronete. Naquela noite, acamparam perto do castelo do barão. Todos ajudaram a armar o acampamento e, quando tudo ficou pronto, juntaram-se e começaram a cantar. Roda, 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 pé, pé, pé. Caranguejo soa peixe na enchente da maré. Ouvindo aquela cantoria, o Tubaronete veio espiar o que havia. Ele era um peixe muito mal educado. Não ia à escola nem nada. Era um verdadeiro play-peixe. Começou a caçoar de todos, a imitar o jeito de cada um, que é uma coisa muito feia. Dona Ostra ficou aborrecida. Olha aqui, menino, se você quiser, pode ficar, mas tem que se comportar direitinho, como os outros. Tubaronete era mesmo muito mal educado. Avançou para Dona Ostra, vermelhinho de raiva. Eu não preciso de vocês, seus peixes de água doce, seus peixes de lata. Arrancou a pérola de Dona Ostra e fugiu, espirrando água para todos os lados. Dona Ostra se pôs a chorar. Ai, minha pérola, como é que vou passar sem ela? Já estava tão acostumada. Ah, Dona Ostra, não se aflinja não, disse Peixoto que, apesar de pequenino, era muito valente. Eu vou já ao castelo buscar a pérola. Se ele não devolver, falo com o pai dele. Dona Ostra empalideceu. Ai, não vai não, eu tenho tanto medo de tubarão, ainda mais de tubarão-barão. Eu vou sim! Se a gente ficar de braços cruzados, sua pérola não volta nunca mais. Chegando ao palácio do barão, Peixoto bateu as barbatanas com toda a força. Plaque, plaque, plaque. Veio atender ao portão uma senhora enguia de uniforme preto e touquinha branca na cabeça. Boa noite, Dona Cobra. Diga ao Tubaronete que aqui está o Peixoto, que quer falar com ele sem demora. Cobra não, dobre a língua, ouviu? Meus patrões não têm tempo a perder com senhores peixotos. E foi entrando sem querer escutar o que Peixoto estava dizendo. Mas Peixoto não desanimou. Rodeou a casa até que encontrou uma janela meio aberta e foi entrando, mesmo sem convite. Lá estavam o barão e o Tubaronete jantando. Peixoto, com o coração batendo muito, adiantou-se. Desculpe, seu barão, eu ir entrando assim, mas tenho umas contas a ajustar aqui com seu filho. Cadê a pérola de Dona Ostra? Devolva já, já! Tubaronete até engasgou de susto. Eu ia devolver, eu ia, sim. Tome a pérola, eu estava brincando.
O barão, tubarão, levantou-se furioso. De que é que vocês estão falando? Pelo que vejo, o senhor meu filho já aprontou mais uma das suas. É a vergonha da família Tubarão. Vou lhe aplicar um castigo tremendo. Peixoto ficou com pena de Tubaronete. Olhe, seu barão, eu acho que o Tubaronete é assim porque ele não sabe nada. Por que é que ele não vai à escola com os outros peixes? O barão não disse nada, mas no ano seguinte, Tubaronete foi o primeiro aluno que se matriculou na escola de Dona Ostra. Faz muito tempo que essa história se passou. Tubaronete já não é mais aquele peixe sem educação que era naquele tempo. Ele agora é um aluno de Dona Ostra, dos mais aplicados. É ele quem apaga a concha para os professores e é agora o melhor amigo de Peixoto. Os dois já combinaram que, quando se formarem, vão ser sócios, vão fundar uma grande agência de turismo para fazerem sempre outras viagens pelo fundo do mar. E essa é o fim da história. E aí, você gostou da história que acabamos de ler? Eu espero que sim, porque preparei esse momento com muito carinho. E agora quero lhe fazer um desafio. Você aceita tentar relembrar a história lida? Sim? Vamos começar! Farei uma pergunta e você terá o tempo de 10 segundos para pensar na resposta. Está preparado? Vamos lá? Vamos começar agora o Recontando a História. Vamos agora à primeira pergunta. Pergunta número 1. Qual é o título do livro? Tempo no ar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo encerrado! E a resposta da pergunta é... Olha só, A Escolinha do Mar. O título do livro é A Escolinha do Mar. Vamos agora para a pergunta número 2. E ela é... Quem é a autora da história? Você lembra? Sim ou não? Tempo no ar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo encerrado! Olha só! A autora da nossa história é Ruth Rocha. Você arrasou, hein? Vamos agora para a pergunta número 3. E ela é assim, olha. Onde se passa a história? Eu sei que você, como um verdadeiro detetive da língua portuguesa, conseguiu identificar onde a história se passa. Vamos lá, tempo no ar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo encerrado! Olha só! A história se passa onde? No mar! Arrasou, hein? Eu gostei muito de ver que você é um verdadeiro detetive da língua portuguesa. Agora sim, encerrado o desafio, convido para a hora da atividade. Vamos lá? Atividade 1. Observe a capa do livro abaixo e destaque o nome da autora. Vamos ler juntinhos. Ruth Rocha, A Escolinha do Mar. Será que você consegue destacar o nome da autora? Eu sei que sim, porque você é muito esforçado. E o nome da autora é Ruth Rocha.
Arrasou, hein? Vamos agora para a atividade 2. Atividade 2. Ainda sobre a capa do livro, destaque o título da história. Lembra que nós já estudamos isso? Sim? Não? Vamos ler novamente. Preste bastante atenção. Ruth Rocha, a Escolinha do Mar. E o título da história é A Escolinha do Mar! Nossa aula já está chegando ao fim. Estou muito feliz por você me acompanhar na aula de hoje e eu convido a reforçar o que você aprendeu hoje, porque chegou a hora da revisão. Vamos lá? Durante toda a vida, ouvimos, lemos e contamos diferentes histórias. Hoje, você conheceu a história com o título A Escolinha do Mar, escrita por Ruth Rocha. Você sabia que a história que trabalhamos hoje é um texto narrativo? Aí você deve estar se perguntando, professora, o que são textos narrativos? Eu já vou lhe explicar. Narrar é contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. Então, a história é um texto narrativo, porque conta a história da Escolinha do Mar. Nossa aula está finalizando, mas quero lhe dar uma dica. Aproveite para observar na sua casa ou na rua diferentes textos e o que cada um deles quer nos transmitir. Se tiver dificuldades, é só pedir a ajuda de um coleguinha ou adulto. E não se esqueça que temos um encontro marcado na nossa próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau! Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Ana Cláudia Guedes. Meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre leitura de tabelas e de gráficos. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Uma tabela é uma representação com linhas e colunas, que serve para organizar informações sobre determinado assunto. Olha esta tabela de animais. Tabela de animais do aquário. Baleia, polvo, foca, tartaruga e peixe. Tem um animal e tem a quantidade dos animais do aquário. Viu o que é tabela? E gráfico. Gráficos são representações de dados e informações numéricas, podendo ser representado por cores e formas. Vamos ver alguns tipos de gráficos. Observem, esses são tipos de gráficos. Nós coletamos informações e pomos nos gráficos. As tabelas e os gráficos têm a mesma função, mas a representação de cada um deles pode mudar. As tabelas têm linhas e colunas, e os gráficos são representados com cores e formas. Agora vamos fazer a leitura de algumas tabelas e gráficos. Bianca tem uma sorveteria e durante a semana é vendida uma determinada quantidade de sorvetes de vários sabores. Morango, chocolate, flocos, doce de leite. Olha aí durante a semana a quantidade de sorvetes que foi vendido. Isto é uma tabela. Bianca fez uma tabela para ter o controle dos sabores das quantidades que foram vendidas. Tem os dias da semana, os sabores dos sorvetes, morango, chocolate, flocos e doce de leite. No domingo, na segunda-feira, na terça-feira,
quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e no sábado são vendidas quantidades de sorvetes. Observem aí na tabela, esses números são as quantidades que foram vendidas. Os sorvetes de morango, de chocolate, de flocos e de doce de leite. Viram que os sabores e as quantidades foram arrumadas em uma tabela? A tabela tem o quê? Colunas e linhas. Agora vamos ver a mesma informação em um gráfico. O gráfico tem o formato de pizza. Olha aí, o morango, chocolate, flocos e doce de leite. São os sorvetes que foram vendidos durante a semana, os sabores. Morango, 175 vezes foi vendido durante a semana. Chocolate, 270 vezes. Flocos, 155 vezes. E o doce de leite, 135 vezes. O doce de leite foi o que menos saiu. Você observou que são as mesmas informações, apenas registradas de formas diferentes. Agora, vamos ver a venda de pães na padaria de Dona Lúcia. Dona Lúcia vende 50 pães pela manhã, 20 pães pela tarde e 40 pães pela noite. Ela vende um total de 110 pães por dia. Representação em tabela e em gráfico. A tabela é onde tem as linhas e colunas. E o gráfico é de barras, essas barras azuis. Tem manhã, tarde e noite, representando a quantidade de pães que ela vende. Na padaria são vendidos bolos também para a festa. Vamos ver a quantidade de bolos vendidos em uma semana. Olha aí os bolos. No domingo foram vendidos 70 bolos. Na segunda-feira, 20. Na terça-feira, 35. Na quarta-feira, 40. Na quinta-feira, 20. Na sexta-feira, 60 bolos. E no sábado, 55 bolos. Nossa, durante a semana foi encomendado muito bolo. Haja festa, né? Você observou qual o dia em que mais se vendeu bolo? Em algum dia foi vendido a mesma quantidade de bolo? Vamos ver o gráfico de vendas de bolo. Observem o gráfico. Olha aí, no domingo, ele está representado pela cor amarela. Foram vendidos 70 bolos no domingo, 60 bolos na sexta-feira, 55 bolos no sábado, 40 bolos na quarta-feira, 35 bolos na terça-feira e 20 bolos na segunda e na quinta-feira. Aí esse gráfico, ele representa a quantidade de bolos. Olha lá, 70 bolos foi a quantidade mais vendida durante a semana e 20 bolos foi a quantidade menos vendida. Tem 2 dias que foram vendidos 20 bolos, uma menor quantidade. Então o gráfico, ó, ele aumenta e diminui conforme a venda dos bolos. O dia da semana que se vende mais bolos é no domingo. Na segunda e na quinta-feira foram vendidas a mesma quantidade de bolos. Você lembra qual foi essa quantidade? 20 bolos. Eu lembro. Vamos ver outras situações. Ana encomendou doces para sua festa. 100 brigadeiros, 100 beijinhos, 100 rosquinhas e 100 cupcakes. No fim da festa, sobraram 10 brigadeiros, 20 beijinhos, 35 rosquinhas e 40 cupcakes. Observando o gráfico, o doce mais consumido foi o brigadeiro, porque foi o doce que menos sobrou. Olha ali, a ponta do gráfico bem pequenininha. Lá no brigadeiro foi o que menos sobrou, foi o que as pessoas mais comeram na festa. E qual é o seu doce preferido? Brigadeiro? Pudim? Existem vários doces. Há pessoas que preferem mais salgados do que doce. Vamos ver os salgados? Ana encomendou salgados também para a sua festa. Vamos ver.
Os salgados, ela encomendou 150 coxinhas, 100 quibes, 200 bolinhas de queijo e 120 pasteizinhos. As barras coloridas representam o gráfico de quantidades de salgados. O salgado mais encomendado foram as bolinhas de queijo e o menos encomendado foi o quibe. Vimos a quantidade de sorvetes, pães, bolos, doces e salgados representados em gráficos. Agora vamos ver outras situações representadas em alguns gráficos. Gráficos de frutas colhidas no sítio. Olha lá, 40 maçãs, 70 laranjas, 50 uvas e 40 bananas. O gráfico ele sobe e desce conforme a quantidade. O que está mais alto é o pontinho lá da laranja. Por quê? Porque a laranja foi colhida em mais quantidade. É o que está mais alto. Tem algum menor? Não, tem dois iguais. A maçã e a banana, porque são em quantidades iguais. E a uva está ali no meio. Observe outro gráfico. O de animais do zoológico. Tem elefante, tigre, leão, girafa e macaco. Observem esse gráfico. Qual é o animal que tem maior quantidade nesse zoológico? É o macaco. Olha lá, a barrinha do gráfico do macaco está lá em cima. O macaco é o que tem mais quantidade no zoológico. E o elefante é o que tem menos quantidade. Está representado pela barra vermelha. Você observou que verificamos essas quantidades por meio das diferenças de tamanhos nos gráficos? Por isso, conforme a quantidade, o gráfico pode subir, descer, aumentar, diminuir. Vamos observar outros gráficos. Gráficos de brincadeiras. Olha aí, pula corda, pipa, balanço e bola. A parte maior é a do pula-corda. É o que as crianças mais gostam de brincar. Elas gostam de pular corda, por isso que tem a parte bem maior. Agora vamos ver alguns materiais escolares que mais são usados pelas crianças. Lápis, borracha, caderno, apontador, régua e cola. Observando o gráfico, o material mais usado pelas crianças é o quê? O lápis. Lápis por quê? Porque a criança aponta, 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 aponta até acabar. É o lápis e o apontador, né? Você aponta, 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 até ficar desse tamanho. Aí a mãe chega, professora, cadê o lápis? Todo dia é um lápis. Mas porque você aponta o seu lápis. É bem fácil e legal aprender tabelas e gráficos, não é mesmo? Assim podemos organizar qualquer informação que quisermos. Agora vamos ver se você estava prestando atenção na aula. Vamos comigo para a hora da atividade. Atividade 1. De acordo com o gráfico, qual sabor de sorvete é mais vendido? A, morango, B, chocolate ou C, doce de leite? Olha aí o gráfico, qual é a parte que está bem maior? De morango, de chocolate ou doce de leite? Se você respondeu letra B, muito bem, chocolate é o sorvete mais vendido na sorveteria durante a semana. Atividade 2. Observe a tabela. Em qual período do dia é vendido mais pães na padaria? Manhã, tarde ou noite? Olha aí essa tabela. Manhã são 50 pães, tarde 20 pães e à noite 40 pães são vendidos. Em qual período do dia é vendido mais pães na padaria? A, B ou C? Manhã, tarde ou noite? Letra A. Pela manhã são vendidos mais pães na padaria. Atividade 3. Observe a quantidade de doces que os convidados comeram na festa. 100 brigadeiros, 70 beijinhos
e 50 rosquinhas. Qual doce os convidados menos comeram? Brigadeiro, beijinho ou rosquinha? Se você respondeu letra C, parabéns, rosquinhas foram o doce que os convidados menos comeram. Foi bem fácil nossa atividade, não foi? Eu já sei que você sabe gráfico, tabela, organizar todos esses dados aí nos gráficos e nas tabelas. Mas se você não prestou atenção, preste atenção agora, na hora da revisão. Uma tabela é uma representação com o que mesmo, hein? Linhas e colunas, que serve para organizar informações sobre determinado assunto. Presta atenção nessa tabela. Tabela de animais do aquário. Baleia, polvo, foca, tartaruga e peixe. São os animais mais vistos em um aquário. Tem um animal e tem a quantidade. E gráfico? Gráficos são representações de dados e informações numéricas. A mesma informação, podendo ser representado por cores e formas. A tabela é por linhas e colunas. O gráfico é por cores e formas. Vamos ver alguns tipos de gráficos. Esses são tipos de gráficos. Por barras, por linhas, formato de pizza. Você escolhe o desenho para representar o seu gráfico. As tabelas e os gráficos têm a mesma função, mas a representação de cada um deles muda. Isso porque as tabelas têm linhas e colunas, e os gráficos são representados por cores e formas. A forma você pode escolher. Vamos fazer a leitura de algumas tabelas e gráficos. Olha a Bianca, ela tem uma sorveteria e durante a semana é vendida uma determinada quantidade de sorvetes, de chocolate, morango, flocos e doce de leite. Observem a tabela desses sorvetes. Tabela, olha aí, ó, linhas e colunas. Tem os dias da semana, os sabores do sorvete e a quantidade. Tudo organizado. E agora, o gráfico. O gráfico representa a mesma quantidade, só que em forma e cores. O morango, durante a semana, foi vendido 175 sorvetes de morango. O de chocolate, 270 chocolates. De flocos, 155 sorvetes. O doce de leite, 135 vezes foi vendido. O gráfico serve para organizar essa informação e visualizarmos melhor. Você observou que a mesma informação, mas registrada em formas diferentes. Na tabela, tinha os dias da semana, os sabores e a quantidade de sorvetes. E no gráfico também, só que no gráfico era em formato de quê? De pizza, redondo, mas a mesma informação tinha lá do que tinha na tabela. Para criarmos gráficos e tabelas, temos que coletar os dados, fazer o que? Uma pesquisa. Temos que fazer para sabermos a quantidade correta, para poder ali, ó, arrumar no gráfico corretamente. Aí saber se o gráfico sobe, se o gráfico desce, se é maior, se é menor. Faça uma pesquisa, escolha um assunto, faça gráficos aí, escolha a forma, a cor que você quer. Divirta-se, brinque e estude. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula.